Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuação na nossa aula de representação atômica, a representação dos íons. Os elementos vão se tornar íons, conforme a gente viu na nossa distribuição eletrônica na aula retrasada, quando eles ganharem ou perderem elétrons. Valendo a ressalva, elétron tem carga negativa, logo, quando eu perco elétrons, minha carga deve ficar positiva, de modo que o número que está em cima indica a quantidade de elétrons que eu perdi. Quando um elemento ganha os elétrons, significa que ele vai ficar negativo, logo o número que está em cima é a quantidade de elétrons que ele está ganhando. Lembrando que em um elemento químico, a única coisa que pode ser alterada é a quantidade de elétrons. Olha o nosso exemplo do magnésio, ele tem uma carga mais 2. Logo, significa dizer que ele perdeu 2 elétrons. Valendo a representação dele, massa igual a 24, número de prótons e número atômico igual a 12, eles sempre são iguais, independente se o elemento está na forma iônica ou não. Agora vamos notar. Se ele fosse um átomo neutro, ele tem 12 prótons, logo ele deveria ter 12 elétrons. Como ele está na forma iônica e positiva, logo ele é mais eletropositivo do que eletronegativo. Consequentemente, devemos pegar o número de prótons e subtrair 2 para achar o número de elétrons. Logo, o número de elétrons do elemento magnésio na forma iônica é igual a 10. O número de nêutrons, pega o número da massa em cima, subtrai pelo número atômico embaixo. Então, nesse caso, igual a 12. Vamos olhar agora do nosso lado direito. O elemento nitrogênio, ele tem uma carguinha menos 3. Obviamente, ele ganhou 3 elétrons, né? Representação atômica. Massa igual a 14. Número de prótons e atômico igual a 7. Número de elétrons, observe que agora, se ele fosse um átomo neutro, ele deveria ter 7 elétrons. Como ele está na forma iônica negativa, significa que neste caso ele ganhou 3 elétrons. Então, no total, ele tem 10 elétrons e o número de nêutrons igual a 7. Bom, alguns elementos possuem um outro tipo de representação e classificação quando eles possuem alguns elementos em comum. Vamos ao primeiro. Elementos que são isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico ou a mesma quantidade de prótons, porém, sua massa e o seu número de nêutrons devem ser diferentes. Vamos olhar o nosso primeiro exemplo aí, o cloro 3517. Observe que ele é um átomo neutro. Por que, Arthur, ele é um átomo neutro? Porque ele não tem carga nem positiva e nem negativa. Então vamos à sua representação. Massa igual a 35, número atômico e número de prótons igual a 17, número de elétrons igual a 17 e o número de nêutrons igual a 18, advindo da subtração do 35 menos o 17. Observe ao lado direito agora o elemento cloro, ou seja, ele está na forma aniônica. Por que aniônica, Arthur? Porque ele está recebendo um elétron. Massa dele 37, número atômico e número de prótons igual a 17. Número de elétrons igual a 18, porque agora ele ganhou um elétron. E número de nêutrons igual a 17. Observe que em vermelho nós temos o número atômico e o número de prótons iguais entre esses elementos. Logo, eles são classificados como isótopos. Vamos fazer um adendo. Alguns elementos apresentam nomes diferentes em relação ao mesmo elemento. Ó, H1 significa que a massa dele é igual a 1, ele é chamado de hidrogênio. H2, massa igual a 2, então ele é chamado de deutério. H3, trítio. Observe que o número atômico embaixo não aparece. Exatamente isso. Não aparece porque eles são iguais, eles são isótopos. A única coisa que está diferenciando entre eles é a massa e o número atômico. Elementos que são isóbaros são aqueles elementos que apresentam a mesma massa, porém números atômicos diferentes. Vamos analisar o cálcio. O cálcio possui uma massa igual a 40, um número atômico e o número de prótons igual a 20, elétrons também igual a 20, porque é um átomo neutro, e o número de nêutrons igual a 20.
O elemento potássio à direita tem a massa 40, o número de prótons e atômico igual a 19, consequentemente elétrons também, porque ele também está na forma neutra, e o número de nêutrons igual a 21. Observe que em vermelho, a letra A representando a massa, eles são iguais, ou seja, a característica em comum entre eles é a massa atômica. Elementos isoeletrônicos são átomos, né? São elementos que apresentam o mesmo número de elétrons. Vamos analisar agora o cálcio na forma iônica, né? Massa 40, número de prótons e atômico igual a 20. Note que agora os elétrons é igual a 18, porque ele está perdendo elétrons. E o número de nêutrons igual a 20. Olha o elemento potássio na sua forma iônica. Massa 39, número atômico e de prótons igual a 19. Lembrando que agora ele perdeu um elétron, então ele tem um elétron igual a 18, número atômico igual a 20. Observe que o número de elétrons entre esses dois elementos são iguais. Então nós podemos classificar eles pelas características de isoeletrônico. Elementos isodiáferos são elementos que apresentam a subtração do número de nêutrons pelo número atômico iguais. Vamos analisar o elemento boro. Ele apresenta uma massa igual a 11, um número atômico de prótons e elétrons iguais a 5, porque está na forma neutra, e um número de nêutrons igual a 6. Então vamos pegar agora o número de nêutrons e subtrair do número atômico, olha lá, ó, 6 menos 5 igual a 1. Analisa agora o cloro, o elemento à sua direita. Massa 35, número atômico, prótons e elétrons igual a 17, porque é um átomo neutro, e o número de nêutrons igual a 18. Fazendo a subtração do número de nêutrons pelo número atômico, nós temos 18 menos 17 igual a 1. Observe que a característica em comum entre esses dois elementos é essa subtração. No boro e no cloro, ambos deram igual a 1. Então a gente classifica esses elementos como isodiáferos. Bom, agora vamos resolver alguns exemplos. Os átomos A e B são isóbaros. Um terceiro átomo C é isótono de B. Quais são os valores de X e Y? Bom, vamos pensar e relembrar. Se dois elementos são isóbaros, significa que suas massas são iguais. Bom, no elemento B, a sua massa é igual a 40. Logo, a massa de A também deve ser igual a 40. O terceiro átomo C é isótono de B. Bom, isótono significa dizer que os elementos apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Fazendo a subtração da massa de B, 40, por 19, logo temos quantidade de nêutrons igual a 21. Como C é isótono de B, se B tem 21 nêutrons, C também deve ter 21 nêutrons. Desta forma, para calcular o valor da massa de C representado pela letra Y, é a gente só somar o seu número atômico igual a 24, mais o seu número de nêutrons que a gente acabou de determinar igual a 21, logo sua massa é 45, ou seja, X e Y são respectivamente 40 e 45. Segundo exemplo, um átomo do elemento químico X é isótopo do elemento A 4120 e isóbaro de B 4422. Podemos concluir que X tem. Vamos pensar. Se X é isótopo de A, significa dizer que eles têm a mesma quantidade de prótons. Então, se A tem 20 prótons, B também tem 20 prótons. E X é isóbaro de B. Bom, se a massa de B é 44, logo a massa de X também deve ser 44. Então, se a gente já determinou a massa de X e o número atômico de X, a gente pode fazer uma representação atômica. Logo, a representação de X é 44 como massa, 20 como número atômico. Letra A. X tem 22 prótons? Errada, porque X tem 20 prótons, porque ele é isótopo de A. Letra B. O elemento X tem 24 nêutrons. Como que a gente determina o número de nêutrons? Pela massa de X, 44, subtraído do seu número atômico igual a 20, que equivale a 24 nêutrons. Logo, a nossa alternativa correta
Último exemplo, um pouquinho mais complexo, que nós vamos envolver uma equaçãozinha de primeiro grau. Mas vamos lá. Sabendo que dois elementos químicos A e B são isótopos, desta forma determine o número de nêutrons de A e o número atômico de B. Mas Arthur, eu não tenho um número de prótons, como que eu vou proceder? Bom, se eles são isótopos, é só pegar o número atômico dos dois e igualar. De que forma, Arthur? 3x mais 3 é o número atômico de A, vamos igualar ao número atômico de B, que é 2x mais 8. Chegamos a uma equação de primeiro grau, de forma quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Assim, resultamos em x igual a 5. Substituindo o valor de x nos dois elementos A e B, obtém-se a representação atômica. A possui uma massa atômica igual a 26, um número atômico igual a 18. B possui uma massa de 38 e um número atômico igual a 18. Observe que os números atômicos são iguais e eles devem ser, porque o exercício nos trouxe que estes elementos são isótopos. Logo, o número de nêutrons de A é igual a 8 pela subtração de 26 por 18 e o número atômico de B é igual a 18. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula de representação atômica. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.